Em 30 de janeiro de 1898, era sagrado como bispo de Coxim Dom Mateus de Oliveira Xavier, que chegara há poucos anos, mais concretamente há 14 anos, a Goa, como secretário do Patriarca das Ilhas Orientais, Dom António Sebastião, e que rapidamente se notabilizara como juiz, reitor do seminário do Rachol, que conseguiu transformar numa faculdade de teologia de grande qualidade, e acabou por ser nomeado por morte antecessor bispo de Coxim. Ele nascera em 14 de 10 de 1858 em Vila do Rei, tinha 40 anos, e quem o vai homenagear é o grande poeta e desvendador de terras africanas, militar, Fernando Leal, grande amigo de Dante de Cantal, de cuja correspondência nos ficaram algumas das cartas mais maravilhosas dessa fabulosa epistolografia de Dante de Cantal. E falo num poema de poucas páginas, 5 páginas, 4 páginas, e que nós vamos ler, de homenagem ao bispo de Coxim, que nascera como ele no mês de outubro, com uma diferença de um dia e de 12 anos, bispo de Coxim, que se notabilizou tanto, talvez, quem sabe, por esta poesia tão abençoadora de Fernando Leal, que veio a ser arcebispo de Goa e patriarca das Índias Orientais, dos mais altos cargos de hierarquia religiosa, desde até 1929, quando partiu para o outro mundo, para o mundo espiritual. Vamos então ouvir o poema de Fernando Leal, que eu tenho uma certa afinidade, já que se casou com uma irmã, Maria Guiomar, irmã da minha bisavó, Maria Helena. Aqui vai então o poema. É um poema cristão, católico, mas feito por um homem, um poeta formado na escola de Quiné, Vitor Hugo, Alter de Cantal, e que era mais 4 anos mais novo que Alter de Cantal, e que soube clamar os ideais nos seus versos. Ouçamos então. Aceita neste dia o meu sincero pleito. Sincero sim, por vir, quem sempre é, por jeito, ensino e vocação, melhor fundibulário contra magnatos maus de que turibulário. Ou seja, mais de atirar críticas contra os maus do que acenar no ar com o turibo do incenso. Mas tu mereces preito, mas tu mereces preito, homem simples e bom, erudito e modesto, e que falas em tom singelo e fraternal a fracos e indigentes. Teus modos são gentis, revelam quanto sentes com pureza e humildade, aproveitado aluno do humilíssimo Jesus. Não tens ares de Juno, a deusa romana, o mito da altivez inepta e sobranceira, a deusa vingativa, orgulhosa e altaneira do paganismo heleno, ou ares de pavão que a si mesmo consagram o culto egoísta e vão. Por isso te respeito, acato, prezo e admiro, apóstolo de Cristo. A púrpura de Tiro fica-te bem a ti, e ficar-te-ia a palma como prémio devido à tua amável alma. Sacerdote exemplar de virtudes singelas, lembras de Zurbarán, o
pintor espanhol, as sugestivas telas com vultos monacais de pálidos ascetas, cismadores perfis de místicos poetas. Teu rosto pensativo espelha uma alma, espelho da tua alma, retrata claramente uma consciência calma. Que bom! Consciência calma, rosto espelho da alma. Vai, pois, manso pastor, aguardam-te as ovelhas, surgem para coxim as cambiantes vermelhas de uma aurora de paz, de crença, amor e esperança. Piloto de almas, vai-lhes levar a bonança, com o farol da fé vai salvar teus fiéis, livra-os do mar da vida e dos seus 1000 parceiros. Cumpre a missão augusta, aponta-lhes a cruz, mostras que sou ela, ao porto nos conduz, na bem-aventurança infinda e eterna glória. A cruz, ou seja, a nossa capacidade de suportarmos as dificuldades, tendo até presente essa frase também de Jesus, de passarmos pelo caminho estreito, ou que para Celso disse, ad astra per aspera, aos astros, aos céus pelas asperezas da vinda, pois ela só nos conduz à bem-aventurança infinda e eterna glória. Esta frase também é altamente espiritual, universalmente. A tradição indiana desenvolveu muito Ananda. Ananda como aquela qualidade intrínseca da alma, filha ou filho de Deus, e que irradia essa consciência de luz e de amor e de felicidade ou de beatitude, a bem-aventurança. E mostra-lhes que a vida é pausa transitória nesta navegação terrível do infinito, Ananta, na tradição indiana, que além da morte deve estar o nosso fito, que a barca de São Pedro, soltada pelas vagas, no tempo em que a ciência audaz derroga pragas, não pode naufragar, flutua, não se sobra, apesar da impiedade e sua infernal obra. Aqui faz um pouco menção a algumas críticas mais fortes, ateístas ou positivistas, e que, se em certos aspectos tinham razão, em outros não teriam. Vai, dá pouco dinheiro a pompas vãs de igreja e aos pobres muito, mas sem que ninguém o veja. Deus quer a caridade e quer sinceras preces para que o diabo não lhe ceife humanas messes. Mas não precisa Deus de festas dispendiosas. O Criador que fez estrelas e fez rosas tem o seu templo sempre ordenado e perfumado. E da abóbada azul e todo iluminado por candelabros sóis e a lâmpada estrelas, como templo nenhum do mundo pode tê-las. Este panteísmo, não apenas heleno, mas universal, e aqui diminuiremos a crítica ao panteísmo heleno, é esta consciência de que a vida divina perpassa por todo o universo e mesmo habita no coração de cada ser, no mais profundo, e essa é uma parte do nosso caminho espiritual, encontrar essa chispa e essa presença divina. Vai, prega com a palavra e prega com o exemplo, torna fácil ao povo e amado o acesso ao templo. Hipócrita não és, nem bozo implorante, tua alma é forte e sã, pura como um diamante, tu não olvidarás as procedências tuas. Além da pátria eterna, o Padre tem mais duas, aquela onde nasceu, e no nosso caso, o nosso querido amigo Dom Mateus de Oliveira Xavier, era a Vila do Rei, bem no centro de Portugal, aquela onde nasceu de gente humilde, de gente rural, bem ligada ao amor ao próximo, o amor à natureza e o amor à divindade, aquela onde nasceu, e outra, a Roma cristã. Há quem ouvir daquela, a tua mente é sã, amas a liberdade e a luz por natureza. Amar a liberdade e a luz por natureza. Eu amo a liberdade e a luz por natureza. Eis um mantra
que Fernando Leal nos entrega para termos uma mente sã, salutar, salvífica. Tu não renegarás a pátria portuguesa, honrarás o teu país nessa mesma coxim que viu desbaratado o grande Samorim, o chefe da governação islâmica na época, com todo o seu poder por um Pacheco, Duarte Pereira Pacheco, intrépido. Corre-me o sangue mais fermento, rubro e tépido, quando me lembro dos heróis de Combalão, que sublimes heróis, corações de leão. Povo nenhum esteve assim, nem tem maiores. Que importa, ó pátria minha amada, com os choros o teu abatimento? Eia, ressurgirás, terra dos meus avós, bem cedo te erguerás. Viram-te erguida, já numa atitude bela, as estranhas nações, em Magu e Culela. Os tempos são enfim chegados, Portugal renasce e esta nação revela-se imortal. Aqui há algumas referências ao ultimato britânico, que tentou tomar conta das zonas que estavam sob a proteção e sob a colonização, melhor ou pior, certamente, dos portugueses, e que levou a uma reação muito grande, entre o qual a liderada pelos estudantes operários do Norte e do Porto, que Antero de Quental foi mesmo o presidente dessa Liga Patriótica do Norte, que infelizmente, como de costume, pelos partidos acabou por ser desapoiada e fraquejada, mas que fez um grande movimento emotivo no povo e alguns heróis militares que também afirmaram ou morreram mesmo em defesa de Portugal. E estou-me a lembrar de Viriato Lacerda, Viriato Lusitano Lacerda, filho, o pai da Dona Margarida Correia Lacerda, que eu ainda conheci bem como professora de sânscrito e muito interessada na espiritualidade oriental. Portugal renasce e esta nação releva-se imortal. Salve a pátria do Gama, Vasco da Gama, quem uniu primeiramente a Índia e Portugal, o Ocidente e o Oriente pelo mar. E Afonso de Albuquerque, salve a pátria do Gama e Afonso de Albuquerque, sa traidor que te venda e chatim que te merque, desfarás com sopro o pacto vil e o Judas, no forte coração do teu povo te escudas. Sagra-te hoje, Mateus, a tua prelazia. Predestinado nome é uma profecia, nome de evangelista, ou seja, de propagador da boa nova que é sempre aquela que nos consegue levar da ignorância para a luz do sofrimento, para a alegria da separatividade, para a unidade. E esse é o caminho de todos os ensinamentos espirituais, sejam os do Mestre Jesus, sejam os de Krishna, sejam os dos Ramakrishna, Tagore e tantos outros mestres indianos, como Sri Guru Nanak, Paramahansa Yogananda, que partilharam esta realização espiritual da Boa Nova, no nome de evangelista e de apóstolo Xavier, como que o teu batismo o determina e quer. Honra o nome que tens, prega a santa palavra, o torpe sensualismo em todo o mundo lavra. Combate o sem quartel na tua diocese, faz que o teu rebanho o abandone e o despreze. Há aqui uma crítica ao torpe sensualismo, não forçosamente à sensualidade do amor natural entre dois seres e puro, e que tanto pode levar às mais altas comunhões com o amor divino, ou mesmo aos vislumbres da divindade. E Fernando Leal, nesse aspecto, até seguiu o conselho de Antero de Quental, que disse: não se perca mais aqui em Lisboa, vá para a sua terra, case-se. E assim fez. Casou-se, já tinha bastante idade e não teve filhos, mas teve nessa mulher Guiomar uma sua grande
admiradora e sua grande devota, apesar dos mais de 20 e tal anos que separaram e que manterá um culto mesmo após a sua morte. Torpe sensualismo, que é mais toda aquela transgenderização, todo o tipo de alterações à sexualidade, todo o tipo de abusos de sexualidade, da pornografia, das imagens que fazem perder a sensualidade natural dos sentidos, comungados como portas para uma comunhão na alma e no espírito. Faz que o teu rebanho o abandone e o despreze, e ele te elegerá no fundo da alma. No fundo da alma. Eis a nossa grande tarefa. Pelas nossas meditações, chegarmos mais ao fundo da alma. E ele te elegerá no fundo da alma o povo para seu bispo, como ao tempo em que era novo o Evangelho, os fiéis nomeavam seus prelados, e quando os dias teus estejam consumados, eleja-te, enfim, Deus, para a glória. Shvarnat, na tradição iraniana e dos sufis, Shvarnat, que deu também esse corpo de glória na tradição grega, o Algoides, ou corpo de glória, aqui referido à tradição cristã, em que o espírito humano, realizado e identificado com o nosso eu e com o nosso ser, resplandece na sua dimensão divina e irradia em transfiguração, em glória celeste, celeste da qual os céus nos mostram diariamente, seja através do nascer ou do pôr do sol, ou das maravilhosas nuvens que tanto nos podem inspirar e animar e que nos puxam para a contemplação da vastidade infinita, divina, para que o mal que evitaste, por o mal que evitaste e pelo bem que fizeste. Aqui está um último conselho, respondendo ao grande desafio que Fernando Pessoa se queixa. Ninguém sabe já o que é o bem nem o que é o mal, no fim da mensagem, mas é a hora de ressurgirmos. Aqui também Fernando Leal apela a que evitamos o mal, o que fere os outros, o que é falso, o que é mentiroso, o que é criminoso, o que é ganancioso, e pelo bem que fizeste. Isto sim, e aqui insere-se na tradição mais alta da tradição espiritual portuguesa, que diz no mantra Talent de Bienfaire, escolhido por Infante Dom Henrique, o talento ou vontade de bem fazer, o querer o bem fazer. Possa então este poema inspirar-nos a sermos mais cavaleiros do amor e do bem, cavaleiros e cavaleiras prontos a partilhar a presença unitiva, divina e da harmonia cósmica a que nós podemos colaborar, e que Fernando Leal e que Mateus de Oliveira Xavier tão bem fizeram ao longo das suas vidas. 1929 será quando o Bispo de Coxim e Arcebispo parte. Fernando Leal será em 1910, tendo publicado mais alguns livros que eu tenho partilhado. Muita luz e amor destes seres, que eles possam comungar connosco e inspirar-nos no corpo místico da tradição espiritual portuguesa. Om Amen. Om Lux. Meditemos agora. Amém. Om Amen.